mesmo o homem que desafiou os imperadores do mar está a salvo da fúria de uma navegadora irritada. Após o caos de um banquete que terminou em nocaute, Leno busca refúgio no vapor de um banho quente, levando consigo a força bruta e a inocência de Yamato. Enquanto um tenta ensinar os prazeres da vida, a outra busca apenas o próximo nível de seu treinamento. Entre o vapor e segredos revelados, a calmaria é apenas o prelúdio para uma nova descoberta. One Piece, o Deus do Trovão, parte 19, capítulo 219. O banquete terminou e assim que todos terminaram de arrumar a mesa, voltaram para seus quartos para se trocar. Algumas figuras ainda estavam estiradas no chão com os rostos machucados e as nádegas empinadas de forma cômica. Depois que Nami explodiu em uma fúria contra Leno e os outros, todos os demais que também haviam sido afetados por suas travessuras se juntaram a ela. O resultado, a batalha se espalhou da mesa de jantar para todo o restaurante. Em desvantagem numérica, o grupo de Leno foi brutalmente espancado. Leno, Yamato, Chopper e Olga foram todos nocauteados, sem sobreviventes. A Cier quis intervir quando viu sua filha sendo espancada, mas alguns olhares fulminantes o fizeram paralisar. Aqueles olhares eram absolutamente aterrorizantes. Ele tinha certeza de que se ousasse colocar a cabeça para fora, também levaria uma surra. Tudo o que ele podia fazer era lamentar em seu coração. Filha, você cometeu um erro, apenas aceite. Seu pai não pode te salvar. Após um longo tempo, os quatro finalmente se levantaram do chão. Trocaram olhares, nenhum deles disposto a admitir a derrota. Principalmente Yamato. Ela limpou o sangue do canto da boca, fungou e murmurou indiferentemente. Dessa vez eles tinham os números. Da próxima vez eu definitivamente vou. Chopper estava à beira de um colapso. As coisas não deveriam ter acontecido assim. Eu estava apenas comendo em silêncio. Como foi que terminou assim? E Yamato, como você ainda tem coragem de falar tão alto agora? Você já viu a Nami com raiva antes. Até o Leno é derrotado com um só golpe. E mesmo assim sua boca continua tão dura? Nunca mais vou provocá-los. Façam o que quiserem. Só me deixem fora disso. Chopper, você é muito tímido. Por que você simplesmente não luta contra eles? Ao ver Chopper já traumatizado, Olga estalou a língua com desdém. Antigamente, sua irmã mais velha lutava contra dinossauros no estômago de um peixe e nadava em meio ao ácido estomacal. Você acha que eu seria intimidado por um bando de garotinhas? Mas, lembrando-se de quão assustadoras aquelas garotas realmente eram, ela decidiu que poderia muito bem contratar uma ajudante primeiro. Ela olhou em volta. Então estalou a língua novamente. Nem um único combatente confiável à vista. Entretanto, Leno não havia dito nada. Estava imerso em pensamentos. Por que seu físico poderoso não conseguiu bloquear os punhos de ferro de Nami? Será que alguma força misteriosa estava em ação? Ou Nami era simplesmente sua nêmesis natural? Ele pensou por um longo tempo, mas não conseguiu descobrir. Deixa pra lá. Primeiro banho. Chopper, Olga vão se arrumar. Aproveitem e tomem um banho também. Ao ver os dois idiotas distraídos à mesa, cobertos de sujeira, Leno ficou sem palavras. Até uma coisa tão simples precisa que o capitão os lembre. Exaustivo. Sem mim, esta família se desintegraria instantaneamente. Depois que eles saíram, Yamato também olhou para si mesma. Ela estava realmente suja, então se virou para ir embora. Mas antes que ela pudesse dar um passo, Leno rapidamente a chamou. Claro, não somos sempre bons irmãos? Yamato bateu no peito com confiança. Ela não sabia porque Leno perguntou de repente, mas mesmo assim afirmou sua posição com firmeza. Ao perceber o pouco caso que ela fazia da própria segurança, o olho de Leno se contraiu. Nami e os outros provavelmente ainda estão bravos. Se eu ficar esperando, vou apanhar de novo. Ele olhou para Yamato com um brilho crescente nos olhos. Bem, já que irmãos cuidam uns dos outros, se eu quiser que você me ajude a esfregar as costas no banho, você concorda? Claro que concordo. Então vamos lá. Sem dizer mais nada, Leno passou um braço em volta dos ombros dela e puxou Yamato em direção ao banheiro. Ele achava que Yamato já deveria ter aprendido sobre as diferenças entre homens e mulheres. Afinal, depois de tanto tempo, ela deveria saber pelo menos alguma coisa, não é? Ou será que ela estava fingindo ser presa, esperando que o caçador caísse em sua armadilha? Não, ela não era tão astuta assim. Ele a observou atentamente. Nada de anormal. Ela estava agindo exatamente como um cara normal. Suspiro. Parece que terei que ensinar pessoalmente a ela a primeira lição da vida adulta. Depois que Leno encheu a banheira, Yamato se despiu imediatamente sem hesitar. Ao ver Leno parado ali congelado, ela o incentivou. Por que você está viajando na maionese? Tire a roupa. Ah, certo, certo. Contemplando a visão deslumbrante à sua frente, Leno engoliu em seco e apressou-se a despir-se. Como as coisas já tinham chegado a esse ponto, não havia como voltar atrás. Eventualmente, isso teria que acontecer de qualquer maneira, certo? Os dois entraram na banheira, um pela frente e o outro por trás. Naquele momento, Leno sentiu-se grato por ter insistido em construir banheiras enormes em todos os cômodos. Você não estava esfregando minhas costas? Você é estúpido? Esfregue a parte da frente também. Recuperando o equilíbrio, Leno começou a ajudá-la a se lavar. Mas, depois de um tempo, aquela pele macia. Yamato, você quer testar o quão forte meu corpo realmente é? Posso? Fiz muitos progressos recentemente. Momento perfeito para testar. Claro que pode. Mas primeiro dê a volta. Ao observar suas costas lisas e curvas firmes, Leno respirou fundo. Inclinou-se para frente e começou a permitir que Yamato experimentasse pessoalmente o verdadeiro poder de seu físico. Seu corpo é realmente forte. Eu não esperava que você me machucasse tão facilmente. Yamato olhou para trás, chocado, maravilhado com sua força. Parecia que ela ainda tinha um longo caminho a percorrer em seu treinamento. Alcançar o nível de Leno talvez fosse impossível. Ele já havia mencionado antes que tinha sido atingido por um raio para ficar tão forte. Devo tentar algo assim também? Enquanto ela estava absorta em pensamentos sobre como fortalecer seu físico, Leno também não ficou parado. Seu ensino continuou. Com o passar do tempo, a respiração de Yamato foi ficando cada vez mais pesada. Ela se virou perturbada. Por que meu corpo todo está quente? E eu me sinto fraco. Suas bochechas estavam coradas, seus olhos suaves e marejados. Leno sorriu gentilmente e a tranquilizou. Significa que seu físico está melhorando.
Capítulo 220. Quase 2 horas se passaram antes que a sessão de sparring na casa de banhos finalmente chegasse ao fim. Os Oni eram verdadeiramente abençoados com físicos monstruosos. Mesmo depois de lutar contra Leno por tanto tempo, ela não demonstrava nenhum sinal de enfraquecimento e, ocasionalmente, até mesmo revidava com uma força surpreendente. Ela respirava com um pouco de dificuldade agora, mas seu olhar em Leno permanecia obstinado e relutante em admitir a derrota. Leno, por outro lado, sentiu-se completamente revigorado. Ele não esperava que Yamato fosse tão forte, sua resistência realmente o surpreendeu. Normalmente, quando treinava com os outros, ele sempre se segurava. Com a resistência que possuía agora, não havia muitos que pudessem suportá-lo de outra forma. Felizmente, Leno não era um monstro que só pensava em si mesmo. Ele sempre levava em consideração os sentimentos deles também. Além disso, a força deles vinha melhorando constantemente. Dentro da casa de banhos, Leno foi o primeiro a se levantar. Ele lançou um olhar para Yamato, que ainda flutuava preguiçosamente na água, ignorando completamente sua figura sedutora. Observando suas costas se afastarem, Yamato sentiu uma onda de frustração. A distância entre eles não podia ser tão grande. Impossível. Ela já dominava esse poder. Nunca havia relaxado em seu treinamento físico. Então, por que sua defesa havia sido quebrada tão facilmente? Ela havia percebido isso claramente. Leno nem sequer usou aqui. Ele simplesmente a subjugou com pura força física. O processo pode ter sido estranho, mas provou uma coisa de forma conclusiva. Sua deficiência atual residia em seu corpo físico. Determinada a corrigir sua fraqueza, Yamato tomou uma decisão. Ela teria que treinar com Leno com muito mais frequência dali em diante. Mas algo durante o treino pareceu estranho. Porque Leno estava lambendo-a por todo o corpo. Isso a deixou extremamente desconfortável. Enquanto Yamato ainda estava no balneário se animando silenciosamente, Leno já havia saído para o convés externo. Ele olhou em volta e percebeu que todos haviam entrado no modo de cruzeiro, cada um ocupado com suas próprias tarefas. Ninguém dava a mínima atenção ao capitão. Com um suspiro de impotência, sem nada a fazer, o sol quente e convidativo, ele simplesmente se esparramou sob um guarda-sol para relaxar. Mas antes que ele pudesse fechar os olhos por muito tempo, um leve som de passo se aproximou. Um aroma familiar invadiu o ambiente. Leno contraiu o nariz e abriu os olhos lentamente. Vivi colocou uma travessa de frutas na mesa e ficou ao lado dele, calma, porém hesitante, como se estivesse com dificuldade para falar. Leno ficou perplexo. O que há de errado com essa garota? Por que ela está tão tímida de repente? Os corações adolescentes eram realmente difíceis de entender. Leno suspirou levemente e ergueu as pálpebras com esforço. Por que essa expressão? Nada. É só que, eu nunca consegui te agradecer direito por ter ajudado meu pai. Vivi baixou o olhar, mexendo nervosamente os dedos enquanto gaguejava em sua explicação, visivelmente emocionada. Sem obter resposta após alguns instantes, ela espiou curiosamente. E percebeu que Leno a encarava. Ela entrou em pânico e imediatamente abaixou a cabeça novamente, quase escondendo o rosto no peito. A cena deixou Leno atônito por um segundo, antes que ele soltasse uma risada inconsolável. Quando Vivi mencionou seu pai, ele de repente se lembrou da cena em que presenteou Cobra com o ouro puro e momentaneamente se desligou do mundo. Ele se lembrou de que antes de se juntar oficialmente à tripulação, Vivi era perfeitamente normal, animada e alegre. Por que ela estava agindo de forma tão estranha logo depois de entrar para a equipe? Ele não se deteve muito nisso. Uma família? As bochechas de Vivi coraram enquanto sua mente divagava. Será que o capitão estava mesmo tão ansioso? Será que ela deveria aceitar agora? Mas ela não estava preparada. E se ela recusasse? Ele ficaria chateado. Sua memória a levou de volta àquela noite, pouco antes de partir de Alabasta, quando seu pai lhe contou tudo sobre o anel de ouro puro. Vivi, só pelo poder deste anel, você já deveria saber o quão valioso ele é. Chamar isso de tesouro inestimável talvez seja até um eufemismo. E isso é a sinceridade de Leno. Embora ele pareça um bom rapaz, a escolha é sua. Cobra acariciou suavemente a cabeça dela, com um olhar caloroso e gentil. Se você não concordar, ou se não gostar dele, devolverei o anel. Nenhum tesouro é mais importante do que a sua felicidade. O rosto de Vivi estava em chamas enquanto ela se esforçava para olhar para o pai. Ele realmente precisava tocar no assunto diretamente? Sua expressão envergonhada indicava a Cobra que ela era apenas tímida, mas o assunto era muito importante. Ele precisava saber seus verdadeiros sentimentos. Como presente de noivado, este anel é incrivelmente sincero. Leno não disse isso explicitamente, mas acredito que era isso que ele queria dizer. Então me diga, você gosta dele? Você estaria disposta a ir com ele? Cobra olhou para ela seriamente. Ao ver seu pânico e confusão, pensou que ela devia estar preocupada. Ele deu um tapinha leve no ombro dela e continuou com carinho. Não se preocupe com nada. Se você não fizer isso, concordo. Vivi deixou escapar as palavras antes que ele pudesse terminar. Então ela congelou. Cobra a encarava com um sorriso zombeteiro. Percebendo o que tinha dito, ela cobriu o rosto e saiu correndo, aflita. A lembrança terminou. Vivi se mexeu nervosamente, seu corpo tremendo levemente enquanto ela sussurrava. O quê? Leno ergueu o olhar, observando-a com confusão. Desde o momento em que se aproximou dele, Vivi estava agindo de forma estranha. Mal haviam trocado algumas palavras, e ela já estava vermelha como um pimentão. Ele não tinha feito nada para ela. Qualquer um haveria assim, sem entender nada. O espanto dele só fez com que Vivi se sentisse mais envergonhada e irritada. As intenções dela já estavam bem claras. Ele ia mesmo se fazer de desentendido? Não era esperado que o homem tomasse a iniciativa em situações como essa? Mas, olhando para a expressão vazia de Leno, ficou claro que esperar que ele iniciasse a conversa era inútil. Vivi olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção. Reunindo coragem, ela encarou Leno diretamente. Você deu um presente de noivado ao meu pai. Estou dizendo, eu aceito me casar com você. Assim que as palavras saíram de sua boca, ela fechou os olhos com força, sentindo o corpo todo fraquejar, como se tivesse investido cada gota de sua força naquela confissão.
Capítulo 221. Leno ficou sem palavras ao olhar para o rosto de Vivi, tenso e corado de vergonha, como se ela tivesse decidido arriscar tudo e morrer se fosse preciso. Quando ele lhe dera o ouro puro naquela época, definitivamente não era essa a intenção. Se ele não se lembrava mal, em poucos anos a saúde do pai de Vivi começaria a piorar, e ele envelheceria assustadoramente rápido. Quanto a presenteá-lo com um anel de ouro puro, Leno só queria garantir que Vivi não tivesse nenhum arrependimento no futuro, nada mais. Mas ela interpretou isso como um presente de noivado? Bem, então, ele bem que podia aceitar o mal-entendido. Não é como se ele fosse um santo que recusava a carne de graça. Quando um pedaço era oferecido diretamente à sua boca, não havia razão para não dar uma mordida. Como tudo não passou de um mal-entendido, Leno só conseguia pensar que se surgissem mais mal-entendidos como esse, ele conseguiria lidar com eles sem problemas. E com a garota já tendo se entregado completamente como homem, não havia como ele decepcionar num momento como esse. Leno se levantou e a puxou delicadamente para seus braços. Sentindo o corpo da garota enrijecer um pouco contra seu peito, ele ergueu a mão e acariciou suas costas lentamente em sinal de conforto. Depois de um tempo, quando o corpo delicado de Vivi relaxou, ele finalmente falou em voz baixa, com um tom ligeiramente culpado. Eu percebi seus sentimentos. Na verdade, eu também gosto de você. Com essa confissão abafada, Vivi enterrou o rosto no peito dele, se remexendo um pouco de vergonha enquanto seu coração se enchia completamente de felicidade. O vilão à sua frente seria o seu futuro marido, e o pai dela já havia concordado com isso. Isso significava que ela deveria começar a chamá-lo de outra coisa a partir de agora? Certo. E quando o pai dela abdicasse um dia, a filha deles poderia retornar e herdar o trono de Alabasta. Além disso, ela sabia perfeitamente que várias mulheres no navio já eram amantes desse cara mau. Como ela ia se dar bem com elas dali em diante? Será que eles a odiariam, guardariam ressentimento dela? Ela deveria deixar sua posição clara para eles? Enquanto ela ainda se perdia naqueles pensamentos desvairados, Leno percebeu que a menina não emitia um pio há um longo tempo e presumiu que ela estivesse apenas tímida. Ele estava prestes a dizer algo para quebrar o silêncio. Mas então Vivi ergueu os olhos de repente, fitando-o com um olhar suave e melancólico. As palavras que escaparam de seus lábios fizeram os olhos de Leno se arregalarem num instante. Quando você vai me ter? No instante em que disse isso, suas bochechas ficaram vermelhas da cabeça aos pés. Ela estava mortificada, mas mesmo assim se recusou obstinadamente a desviar o olhar. A ousadia dela deixou Leno estupefato. Ela está com ainda mais pressa do que eu? Há pouco tempo, ela estava gaguejando e tímida, incapaz de formar uma frase completa. Ao ver a firmeza dela sobre isso, Leno ficou genuinamente comovido, mas ainda havia coisas que ele sentia que precisava esclarecer, mesmo que fosse apenas para que ela não o interpretasse mal novamente mais tarde. Veja bem, Vivi, você ainda é um pouco jovem. Não precisa ter pressa com essas coisas. Mas não se preocupe. Já que lhe fiz uma promessa, meus sentimentos não vão mudar. Em seguida, ele expôs suas preocupações em detalhes. Para torná-las mais convincentes, ele até mesmo trouxe Nami como um exemplo de referência. Mesmo assim, a menina ainda parecia meio insegura, como se não conseguisse se livrar da sensação de que Leno estava apenas inventando desculpas para não gostar dela. Em Alabasta, muitas garotas da idade dela já tinham filhos. O quê? Você está tão ansioso assim para que eu te coma? Quem está ansioso? Foi como se ele tivesse penetrado direto no segredo do coração dela. Vivi imediatamente abaixou a cabeça novamente, recusando-se a olhar para cima, acontecesse o que acontecesse. Ao assistir a isso, Leno não pôde deixar de sentir uma estranha sensação de déjà vu. Ainda assim, ser admirado pela garota à sua frente o deixou genuinamente feliz. Afinal, parecia que seu charme era algo realmente especial. Voltando a si, deu um tapinha leve na bunda macia da garota e a acalmou em tom gentil. Tudo bem, pare de pensar demais. Depois que você se torna adulto, não tem como escapar. Com essa firme garantia, os braços de Vivi o apertaram ainda mais pela cintura. Ela soltou uma série de pequenos sons abafados e indistintos, resmungando algo que ele não conseguiu entender direito. Justo quando Leno pensava em aproveitar o momento para fazer algo mais, a voz de Chopper ecoou de repente do mirante. Assim que seu grito ecoou, a atmosfera em todo o navio se tornou instantaneamente agitada. Passos ruidosos vinham de todas as direções. Vivi, que um segundo atrás ainda estava aconchegada nos braços de Leno, sobressaltou-se como se tivesse levado um choque e se afastou bruscamente dele, parando apenas quando já estava a uma boa distância. Sério? Pensou Leno. Foi só um abraço. Não precisa entrar em pânico. Virando-se para olhar o convés, ele viu que onde momentos antes não havia ninguém, o espaço agora estava lotado de pessoas num piscar de olhos. Leno recusou-se a ficar para trás. Com um único passo e um movimento rápido da sua figura, apareceu na proa. No horizonte distante, onde o mar encontrava o céu, uma ilha com a forma de um abacaxi tombado surgiu à vista. Que sorte! Chegamos em terra firme muito rápido. Aventura! Aventura! Eles tinham acabado de deixar a agitação de Alabasta e navegado imediatamente para o mar calmo e aberto. O contraste dramático os deixou um pouco desorientados. A chegada repentina a uma ilha gerou uma onda de entusiasmo em todos a bordo. Conforme o furacão se aproximava, um brilho vermelho passou pelos olhos de várias pessoas a bordo. Trocaram olhares e acenaram levemente com a cabeça, entendendo-se sem dizer uma palavra. Há outras pessoas naquela ilha. Leno também tinha reparado nisso, claro, mas não deu muita importância. Ou, para dizer de forma pretensiosa, simplesmente não havia muitas pessoas que conseguissem fazê-lo se importar. Quem estivesse na ilha não importava. Contanto que não o incomodassem, ele os ignoraria sem problemas. Se incomodassem. Quando chegaram à costa, pareceu que as pessoas do outro lado também tinham notado a sua chegada e estavam se aproximando rapidamente. Em pouco tempo, uma figura alta apareceu diante deles. O recém-chegado carregava um enorme pilar hexagonal sobre o ombro e, por mais estranho que pareça, um par de asas totalmente brancas se estendia de suas costas. Seu porte físico robusto e sua arma desproporcional emanavam uma pressão opressiva que pesava sobre todos os presentes. Assim que Nami e os outros se prepararam, convencidos de que aquele visitante viera com mais intenções, seu próximo movimento os deixou todos paralisados.
Ele caminhou diretamente até Leno, olhou para ele atentamente por um instante, depois ajoelhou-se e fez uma reverência respeitosa. Urouge de Skipieia saúda seu Deus. Você é Urouge? Por que não a vi durante a seleção anterior da Guarda Imperial? Leno não esperava encontrar ali um futuro supernova. Ele vinha se perguntando para onde aquele cara tinha desaparecido e por que nunca tinha mostrado a cara. Reportando-me ao Deus, respondeu Urouge, eu costumava morar nas ruínas de Balon. Fica bem longe da Ilha dos Anjos, então nunca recebi nenhum aviso sobre isso. Ao olhar para o gigante ajoelhado à sua frente, ainda mais alto que Leno mesmo assim, Leno ficou sem palavras. Então, tudo se resumia a ele morar muito no interior e não ter recebido o aviso? Após observar sua compleição mais atentamente, Leno perguntou de repente. Você já comeu uma fruta do diabo? Comi uma fruta estranha não faz muito tempo, disse Urouge. Não sei se é o que vocês chamam de fruta do diabo. A expressão de Leno tornou-se um pouco arrependida. Se ele ainda não tivesse comido uma, Leno planejava dar a ele a fruta quebra-quebra. Só de imaginar aquela montanha de músculos empunhando o poder da fruta quebra-quebra, o efeito teria sido absolutamente aterrorizante. Capítulo 222. Urouge, sua habilidade é algo como o poder da causalidade, certo? Como esperado de um deus. É exatamente isso. Depois de comer aquela fruta, adquiri essa habilidade. Ao ouvir Leno revelar casualmente o poder de sua Akuma no Mi, um choque brilhou nos olhos de Urouge. Ele havia adquirido essa habilidade recentemente e nunca a usará na frente de ninguém. No entanto, o deus já havia percebido tudo. Muito bom. Essa habilidade combina bem com você. Como você. Gu gu gu. A fruta já havia sido comida. O que mais ele poderia dizer? Ele estava prestes a perguntar como Leno tinha ido parar ali quando seu estômago roncou de repente como um trovão. Já estou nesta ilha há 2 dias. Não há nada para comer aqui, exceto um tipo de fruta então. Ao perceber que a atenção de todos era atraída pelo som de sua fome, o corpulento Urouge sentiu-se um pouco envergonhado ao explicar o que havia passado nos últimos 2 dias. Quando chegou à ilha pela primeira vez, estava cheio de confiança, acreditando que com suas habilidades não havia como morrer de fome. Seu plano era simplesmente sobreviver até encontrar um navio que passasse e conseguir uma carona para longe dali. Mas para sua total surpresa não havia absolutamente nada naquela ilha. Depois de ouvir sua história, todos ficaram divididos entre o riso e a compaixão. Este foi realmente um caso em que nem mesmo o cozinheiro mais habilidoso consegue fazer uma refeição sem arroz. Leno então acenou com a mão casualmente, e uma grande pilha de ingredientes alimentícios apareceu do nada, todos os suprimentos que ele havia coletado anteriormente. Essa demonstração divina de criar coisas do nada deixou Urouge completamente estupefato. A reverência em seu olhar para Leno se intensificou ainda mais. Então me diga, por que você está aqui e como desceu de Skipieia? Relatando a Deus, aconteceu assim. Ao ouvir isso, a expressão de Urouge tornou-se amarga. Tinha sido uma jornada verdadeiramente repleta de acidentes e perigos. Lentamente, ele relatou sua experiência de descida de Skipieia. Há algum tempo, um grupo de piratas causou problemas na Ilha do Céu e foi perseguido e eliminado pela guarda de Skipieia perto do território de Urouge. O navio dos piratas foi abandonado pelos guardas em seguida. Por curiosidade, Urouge embarcou para ver se havia algo útil para aproveitar. Pouco depois de embarcar, o navio inteiro foi atingido por uma rara corrente oceânica vinda de Skipieia e arrastado para o fundo. Felizmente, ele teve sorte e não morreu na queda. Após chegar à ilha à deriva, sem conseguir encontrar qualquer outro alimento, ele se fartou daquele único tipo de fruta, apenas para acidentalmente comer uma fruta do diabo. Depois de ouvir uma história tão bizarra, Leno e os outros não puderam deixar de suspirar. Então Leno perguntou, então, quais são seus planos daqui para frente? Ao ouvir isso, Leno ficou pensativo. Deveria deixar Urouge continuar em seu caminho predeterminado ou não? Em suas memórias, esse cara não era particularmente excepcional, mas comparado à figura sem nome, ele ainda era consideravelmente mais forte. É verdade, esse cara não derrotou um dos comandantes doces dos piratas da Big Mom uma vez? E como ele já havia comido uma Akuma no Mi, não havia necessidade de ele retornar a Skipieia para se juntar à guarda. Deixá-lo aventurar-se no mar pode vir a ser útil algum dia. Com esse pensamento, Leno olhou para Urouge, que já estava babando enquanto encarava a carne assando, e disse, já que você chegou ao Mar Azul, então vai e deixe sua marca nos mares. Vá ver quão vasto o mundo realmente é. Por tua ordem, Deus. Ao ouvir o arranjo de Leno, Urouge imediatamente desviou o olhar e fez uma reverência respeitosa. Na verdade, seus próprios pensamentos não eram muito diferentes. Já que o destino o levará ao Mar Azul, ele bem que poderia seguir a vontade dos céus. Além disso, ele tinha apenas por volta de 40 anos, a idade perfeita para se aventurar. Seguir a orientação divina para ver o mundo não era de todo uma má ideia. Com suas habilidades, ele deveria ser capaz de conquistar seu espaço. Ao perceber o quão obediente ele era, Leno pensou por um instante e continuou. Depois de comermos, vou avaliar sua força. Talvez eu organize um treinamento especial para você nos próximos dias. Afinal, você é o primeiro de Skipieia a se aventurar atrás de mim. Você não pode envergonhar o nome de Skipieia na frente dos outros. Obedecerei à vontade divina. Urouge respondeu com entusiasmo. Ele não esperava tal bônus. Ele havia testemunhado pessoalmente a força da guarda de Skipieia. Esmagar armas inimigas com as mãos nuas, aparar lâminas com as mãos vazias e aquela técnica misteriosa que deixava partes do corpo pretas, verdadeiramente incrível. E a razão pela qual os membros da guarda eram tão poderosos era porque todos eles haviam sido treinados pessoalmente pelo Deus. Pensar que ele próprio poderia agora receber orientação pessoal do Deus, essa era uma oportunidade que superava qualquer coisa que ele pudesse ter esperado. Leno também havia considerado que Urouge provavelmente ainda não tinha entrado em contato com Aki, então planejou transmitir os métodos de treinamento nos próximos dias. Afinal, nos estágios iniciais, quem dominasse o Aki primeiro obteria uma vantagem muito maior. Nesse instante, Yamato, que havia escutado em silêncio o tempo todo, de repente se pronunciou. Ela acenou animadamente com o kanabo que tinha na mão e disse, então deixe-me testar a força dele mais tarde. Desde que perdeu para Leno em uma competição de força física, a perspectiva de Yamato mudou, e ela começou
começou a se concentrar mais em fortalecer seu corpo. É claro que ela ainda não tinha percebido que fora enganada por Leno e simplesmente acreditava que lhe faltava força. Agora que ela havia se deparado com aquele cara corpulento que parecia fisicamente poderoso, imediatamente quis testar a ideia que estava se formando em sua mente. Além disso, a arma dele era um tanto semelhante à dela, então o estilo de luta dele provavelmente combinava muito com o dela. Ao ver a expressão animada de Yamato, Leno sentiu vontade de revirar os olhos. Aquela personalidade dela, sedenta por batalhas, era realmente difícil de controlar. Tudo bem, então faça você mesmo. Já faz muito tempo desde a última vez que todos lutaram. Esta ilha desabitada parece um ótimo campo de batalha, então por que não? Instigado por Yamato, o próprio Leno ficou interessado. Esta poderia ser uma boa oportunidade para ver o quão fortes todos haviam se tornado. Enquanto pensava nisso, o olhar de Leno percorreu Kuina e Hancock, uma de cada vez. Mesmo agora, ele não tinha certeza absoluta de em que nível as duas estavam. Como se pressentisse suas intenções, Kuina ergueu uma sobrancelha, um lampejo de ansiedade cruzando seu rosto. Ao ver isso, Leno não conseguiu conter o riso. Será que eles estavam mesmo prestes a se rebelar? Nesse caso, ele bem que podia ir com tudo. Olhou para todos em volta e disse, divertido. Desta vez, serei o seu adversário como capitão. 1 contra 1 ou todos juntos, enfrentarei todos vocês. Considere isso um teste para você. Não há como desistir. No instante em que Leno terminou de falar, os poucos que estavam conversando distraidamente sentiram o couro cabeludo dormente. Chopper e Carmen quase caíram em lágrimas ali mesmo, olhando para ele incrédulos. Lutar contra um monstro como você? Está falando sério? Você sabe exatamente do que somos capazes. Está tentando nos matar? Puxa, isso é puro bullying. Antes mesmo que pudessem expressar suas objeções, alguém se antecipou e concordou imediatamente. Claro, eu queria ver exatamente qual é a diferença entre nós. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 223. Não. Kuina, se acalme. No instante em que Kuina abriu a boca e concordou com o julgamento, Chopper e Carmen avançaram sem hesitar. Eles se agarraram às pernas dela, lamentando-se como fantasmas em um funeral. Só de imaginar a forma de dragão gigante e aterrorizante de Leno, e aquele estado explosivo e avassalador de Deus do Trovão, já era suficiente para causar arrepios em seus couro cabeludo. Enfrentar um monstro tão horripilante, em que isso era diferente de marchar diretamente para a morte? Por mais que chorassem e implorassem, a determinação de Kuina jamais vacilou. Ela havia decidido testar suas habilidades contra Leno. Sem outra opção, os dois voltaram seus olhares esperançosos para os outros, rezando para que alguém, qualquer um, desistisse junto com eles. Mas para sua total surpresa, depois de observarem a multidão, descobriram que além dos dois, ninguém mais havia respondido. A cena imediatamente causou um arrepio em seus corações. Sério, vocês estão todos loucos? Estamos falando de Leno. O infame, aterrorizante e absurdamente poderoso monstro que faz as pessoas tremerem só de ouvir o nome dele. Eles não conseguiam entender o que aquelas pessoas estavam pensando. Será que realmente acreditavam que a força numérica seria suficiente para derrotar aquele rei demônio? Chopper e Carmen trocaram um olhar perplexo. O que há de errado com este mundo? Ou, será que o problema somos nós? Observe as atitudes deles. Yamato nem precisava ser mencionada, seus olhos já brilhavam, transbordando de entusiasmo. Ela simplesmente não entendia o significado de medo. Quanto a Hancock, isso era óbvio. Ela ouvia Leno sem questionar. Tudo o que ele dizia era lei para ela. Não tinha nenhuma opinião própria. O que realmente os pegou de surpresa foi Nojiko. Normalmente gentil e dócil, agora havia uma clara intenção de lutar ardendo em seus olhos. O mais incompreensível de tudo era Nami. Ela encarava Leno com um sorriso inconfundivelmente malicioso, parecendo até satisfeita com o infortúnio dele. Será que ela perdeu completamente a cabeça? Será que ela não reconhece a própria força? Pelo jeito que ela está olhando, parece que já está convencida de que eles venceram. Louco. Completamente louco. Quando o desespero começava a se instalar, aquela voz demoníaca ecoou mais uma vez. Muito bem. Já que ninguém tem objeções, o julgamento começará após a refeição. Ei, não nos ignore, seu desgraçado. Carmen e Chopper ficaram furiosos. Aquilo era puro bullying, desrespeito total às suas opiniões. Mas Leno conhecia muito bem os dois. Ao ouvir seus protestos, fez uma breve pausa e depois prosseguiu calmamente. Vivi e Nikita são novatas. Este teste não é adequado para elas, então não participarão. Quanto ao futuro, elaborarei planos de treinamento separados para eles. Por enquanto, fiquem para trás e observem com atenção. Virando-se, Leno sorriu e acenou com a cabeça para os dois. Aquele simples gesto deixou Chopper e Carmen verdes de inveja. Vocês dois têm muita sorte. Droga, estou com tanta inveja que poderia morrer. Vivi e Nikita aceitaram de bom grado o acordo de Leno, sem qualquer objeção. Sob os olhares invejosos e cheios de lágrimas de Chopper e Carmen, as duas mulheres sorriram timidamente. Eles sabiam muito bem que no nível em que se encontravam, essa não era uma batalha da qual pudessem participar. No mínimo, essa foi uma oportunidade perfeita para observar a luta e aprofundar a compreensão que tinham uns dos outros. Assim que os participantes foram definidos, todos começaram a comer. Ninguém falou nada e o ambiente ficou silencioso. Aqueles que iriam lutar, no entanto, estavam se empanturrando sem restrições, armazenando energia para a batalha que se aproximava. O tempo passou silenciosamente sob a tensão. Depois que todos comeram até se fartarem, Leno finalmente se levantou sem pressa. Com um gesto casual de mão, o galé flutuando no ar, voou rapidamente para longe da ilha. Ele se virou para lançar um último olhar ao grupo antes de seu corpo se transformar em um raio e desaparecer, deixando apenas uma única frase ecoando em seus ouvidos. Estarei esperando no centro da ilha. Idiota arrogante. Desta vez, com certeza vamos lhe dar uma lição. Ao ver Leno desaparecer, Nami estalou a língua em irritação. Rapidamente virou-se para os outros e sugeriu. Vamos discutir nossa estratégia primeiro. Não podemos deixar aquele idiota nos eliminar um por um. E isso vai funcionar? Chopper expressou timidamente sua preocupação, apenas para ser recebido com um olhar penetrante de Nami que o silenciou instantaneamente.
De qualquer forma, não podemos simplesmente entrar de cabeça sem pensar. Nami já estava farta daquele desgraçado do Leno há muito tempo. Hoje era a oportunidade perfeita, uma chance de se vingar. O lado deles estava repleto de lutadores poderosos. Ela se recusava a acreditar que tantos deles não conseguissem derrotar aquele idiota. Após algum tempo, quando o plano foi finalizado, eles finalmente chegaram ao campo de batalha escolhido por Leno, o centro da ilha. Ao verem que Leno já os esperava, eles se dispersaram rapidamente e formaram 3 grupos. Cada grupo era liderado por Hancock, Yamato e Kuina, respectivamente, com 3 pessoas seguindo cada um deles. Eles cercaram Leno em uma formação triangular. Leno olhou em volta, depois assentiu com satisfação, um olhar de aprovação cruzando seu rosto. Boa formação. Sendo assim, espero que nenhum de vocês se contenha. Deem tudo de si. Só um idiota se conteria. Chopper resmungou baixinho atrás de Yamato. Lutar com tudo contra você só significa apanhar até não aguentar mais. Quem seria estúpido o suficiente para se conter diante de você? Ao lado dele, Uta sentiu em concordância, com uma expressão tensa enquanto olhava para frente. Ela já havia testemunhado a força de Leno antes. Até mesmo o famoso Shanks quase fora derrotado por ele. Diante de alguém assim, sentir-se nervoso era perfeitamente natural. Vendo que todos estavam prontos, Leno não perdeu tempo. Ele atacou instantaneamente sem qualquer demora, enquanto seu Haki do Conquistador subia aos céus como uma maré furiosa, engolfando todo o campo de batalha. Zumbido. Relâmpagos roxos preencheram o ar, acompanhados por uma pressão esmagadora que drenou a cor dos rostos de todos, forçando seus corpos a se curvarem inconscientemente. Ao verem isso, Yamato e os outros 2 imediatamente liberaram seu próprio Haki do Conquistador, atacando a presença avassaladora de Leno de 3 direções. Pá, pá, pá. As 4 ondas de Haki do Conquistador colidiram e se chocaram umas contra as outras, fazendo o chão sob seus pés tremer violentamente enquanto o próprio ar se contorcia e se deformava. Relâmpagos negros e violetas irromperam ao lado de anéis de ondas de choque brancas, e a pressão sufocante dificultava a respiração de todos. Protegidos atrás dos 3 líderes, os demais ativaram seus poderes da Akuma no Mi para resistir à imensa força gerada pelo choque de Haki. Longe dali, a bordo do galé, que flutuava no céu, Mikita, Vivi e os outros observavam a ilha enquanto o tempo mudava num instante, com os olhos arregalados de choque. O que é isso? Mesmo de tão longe, a pressão ainda é muito intensa. Apontando para frente, a voz de Vivi tremeu. Ela teve a sensação de já ter ouvido Pel mencionar algo parecido antes. Naquela época, era justamente esse estado, cercado por relâmpagos negros e vermelhos, que havia deixado todos os rebeldes inconscientes. Mas ela nunca soube o que realmente era. Naquele instante, uma voz um tanto infantil, porém estranhamente presunçosa, falou ao lado dela. Ei, isso é Haki do Conquistador. Capítulo 224. Aqui? O termo desconhecido deixou Vivi momentaneamente confusa, e a Miss Valentine ao seu lado estava igualmente sem entender nada. Então, os 2 voltaram seus olhares para a garota loira junto à grade, aguardando sua explicação. Ao ver as expressões vagas e inexperientes nos rostos de Vivi e da Miss Valentine, Olga curvou os lábios em satisfação. Ela sentiu que seu momento de brilhar havia chegado. Depois de seguir Leno e os outros por tanto tempo, ela praticamente podia ser considerada uma das veteranas do navio. Naturalmente, ela decidiu se exibir um pouco na frente dos recém-chegados. Erguendo uma sobrancelha, ela lançou-lhes um sorriso travesso. Aqui é um poder que permanece adormecido no corpo humano, mas dominá-lo? Isso é incrivelmente difícil. Não se iludam só porque todos naquela ilha conseguem usar isso. Eles só conseguiram depois de um treinamento longo e árduo. Enquanto falava, ela juntou as mãos atrás das costas e caminhou até lá, fazendo um espetáculo antes de continuar. Existem 3 tipos de Haki: Haki do armamento, Haki da observação e Haki do conquistador. As 2 primeiras podem ser dominadas através de treinamento árduo e de longo prazo. Quanto à terceira, bem, essa é inata. Ou você tem, ou não tem. Então, isso significa que muita gente tem Haki do conquistador? Vivi olhou para trás, para a batalha na ilha. De uma dúzia de combatentes, 4 o possuíam. Não parecia tão raro assim. Como isso é possível? Os olhos de Olga se arregalaram enquanto ela encarava Vivi, suas emoções à flor da pele, antes de ela se acalmar ao perceber que Vivi realmente não sabia. O Haki do Conquistador é a chamada qualidade real que apenas 1 em 1 milhão de pessoas possui. As qualificações de um rei. Você acha que isso é algo tão comum quanto o repolho de beira de estrada? Então é tão raro assim. E a composição da nossa tripulação? Isso não nos torna incrivelmente incomuns no mar. 1 em 1 milhão. E no entanto, o navio deles tinha 4 pessoas assim. Não admira que fossem tão fortes. Incomum é pouco para descrever. É praticamente inédito. Já ouvi dizer que mesmo entre as tripulações de imperadores do Novo Mundo, as que têm mais só possuem 2. Normalmente ter uma já é incrível. Às vezes nem mesmo Olga conseguia deixar de se perguntar onde Leno havia conseguido reunir tantos monstros. Tantas pessoas poderosas reunidas, uma vez que entrassem no Novo Mundo, que tipo de espetáculo isso se tornaria? E enquanto as pessoas no navio ainda discutiam sobre Haki, a situação na ilha mudou repentinamente. Com um estrondo ensurdecedor, várias rajadas entrelaçadas de Haki do Conquistador explodiram quase simultaneamente, dissipando-se em seguida no ar. No silêncio repentino, Leno riu de coração, olhando para as 3 mulheres com clara satisfação. Nada mal. Todos vocês melhoraram bastante em comparação com antes. Então, deixe-me ver que tipo de surpresa você preparou para mim. Enquanto ele falava, o Anguan já estava desembainhado. Segurando a longa espada na mão, Leno curvou um dedo na direção deles, sinalizando para que viessem até ele. Kuina e os outros 2 trocaram olhares. Suas auras se elevaram, relâmpagos pretos e vermelhos tremeluzindo fracamente ao redor deles. Do outro lado, Kuina, Yamato e Hancock trocaram olhares. Suas auras começaram a se intensificar, e arcos elétricos preto-avermelhados começaram a cintilar ao redor delas.
Quando seu ímpeto atingiu o ápice, as 3 figuras se moveram em uníssono como raios de luz, avançando em direção a Leno. Perfume fêmur incrível. 8 trigramas trovejantes. E tu riu? E aí? Então eles vão começar com um movimento ousado logo de cara? Observando as 3 figuras correrem em sua direção a uma velocidade estonteante, um relâmpago negro-violeta envolveu instantaneamente o corpo de Leno. A longa lâmina em sua mão avançou com força concentrada, enquanto sua perna direita, crepitando como um relâmpago, chutava para trás. A lâmina de luz negra-violeta atingiu Yamato e Kuina de frente, enquanto atrás dele, simultaneamente, recebeu o chute de Hancock. O ar congelou num instante. Uma esfera maciça de energia comprimida contraiu-se e expandiu-se violentamente entre eles antes de detonar. Uma explosão ensurdecedora irrompeu. Raios preto-avermelhados e preto-violeta espalharam-se por toda parte, árvores foram arrancadas pela raiz e o solo sob seus pés se estilhaçou centímetro por centímetro. Uma luz branca ofuscante, acompanhada por ondas de choque em forma de anel, espalhou-se rapidamente do centro da ilha, varrendo a terra num piscar de olhos. A onda de choque aterradora arremessou rochas e árvores em todas as direções. Toda a ilha tremeu, e até mesmo a água do mar ao redor ondulou violentamente. Quando a luz finalmente se dissipou, a ilha, outrora exuberante, estava agora completamente árida. O solo estava repleto de crateras e enormes rachaduras. Os 4 combatentes no centro não estavam em melhor situação. Suas roupas estavam rasgadas, os cabelos despenteados e seus rostos sujos de terra. Eles trocaram olhares, cada um percebendo o mesmo constrangimento refletido nos olhos do outro. Antes que qualquer um deles pudesse falar, um movimento surgiu de vários pequenos montes de terra à distância. Momentos depois, os montes explodiram e um grupo de pessoas saiu correndo de lá, em péssimo estado. Estou com terra e areia na boca. Se eu soubesse, teria esperado mais. Deixaria que terminassem de lutar primeiro. Não teria sido melhor? O grupo não se preocupou em ajeitar sua aparência desarrumada a princípio, preferindo expressar suas queixas imediatamente. Eles passaram por momentos muito difíceis. O conflito inicial não teve nada a ver com eles, mas mesmo assim insistiram em se intrometer. No fim, eles não ajudaram em nada e acabaram apenas comendo um punhado de areia. Para quem eles iam reclamar? Aquilo foi muito perigoso agora há pouco. Quase fui levado pelo vento. Sim, sobreviver a algo assim a uma distância tão curta, temos uma sorte incrível. Após reclamarem, começaram a discutir o perigo anterior com um medo persistente, esquecendo-se completamente das 4 pessoas que acabavam de brigar. Então, uma voz irritada veio de longe. Ei, já terminou de conversar? O julgamento ainda não acabou. Ao vê-los conversando como se nada importasse, esquecendo-se completamente do julgamento, as veias saltaram na testa de Leno enquanto ele os encarava ameaçadoramente. Ao ouvirem a raiva contida na voz de Leno, o grupo se enrijeceu e virou a cabeça lentamente em uníssono. Ha 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 ha. Nami ficou um pouco preocupada quando ouviu Leno falar pela primeira vez, mas no momento em que viu quão desarrumados Leno e os outros estavam, ela simplesmente desabou em risos. Assim que sua risada ecoou, os outros a imitaram rapidamente, incapazes de contê-la. Eles estavam rindo às gargalhadas, mas as expressões dos 4 lutadores à sua frente se tornaram sombrias. Só depois que todos perceberam que o rosto de Leno havia ficado completamente preto é que finalmente começaram a conter o riso. Mas o humor de Leno já havia explodido. Ele os encarou com ferocidade e disse: engraçado, né? Tudo bem. Vamos ver se você ainda estará rindo mais tarde. Capítulo 225. Após a rodada de intimidação de Leno, todos se reagruparam rapidamente com Kuina e os outros 2, e então assumiram posições defensivas. Vamos lá então. Deu o primeiro passo. No instante em que Leno terminou de falar, Uta começou a cantar. Conforme sua voz se espalhava, o poder da fruta canção-canção se ativou e uma armadura prateada rapidamente se formou sobre os corpos de todos. Ao mesmo tempo em que a armadura apareceu, várias figuras dispararam do lado oposto, investindo diretamente contra Leno. Leno brandiu sua espada, aparando rapidamente os ataques que se aproximavam. Assim que conseguiu observar claramente seus movimentos, compreendeu suas táticas quase que imediatamente. Yamato, Kuina, Nojiko e os outros o enfrentavam em combate corpo a corpo, enquanto as pessoas na retaguarda claramente preparavam ataques de longo alcance. Leno os elogiou casualmente. Se esse tipo de coordenação fosse executado sem problemas, os resultados seriam bastante impressionantes. Já que alguém o estava imobilizando de perto, a linha de defesa também deveria fazer seu movimento. E de fato, assim que o pensamento lhe passou pela cabeça, um grito agudo ecoou do lado oposto. Mero mero melov. Num instante, tudo abaixo dos joelhos de Leno se transformou em pedra. Instintivamente, ele ativou o rio. Raios carmesins crepitaram enquanto a petrificação recuava lentamente, mas antes que ele pudesse respirar aliviado, mais ataques o atingiram, um após o outro. Toma isto, meu taco. Aquela súbita petrificação desconcertou Leno por uma fração de segundo. Ele rapidamente ergueu sua lâmina para bloquear o golpe iminente. Enxugando o suor frio da bochecha, Leno estalou a língua. Droga, não havia mesmo espaço para descuidos. Sua expressão se tornou mais aguda, o aqui da observação se espalhando rapidamente enquanto ele rastreava cuidadosamente cada movimento no campo de batalha. Olhando para cima, ele viu Hancock encarando diretamente, seus olhos transformados em pupilas serpentinas brilhando com uma leve luz púrpura. Muito bem, muito bem. Vocês normalmente escondem seus truques, mas na hora que é contra mim, o capitão, vocês mostram tudo, né? Com o passar do tempo, os lutadores ao seu redor continuavam a se movimentar, atacando e protegendo uns aos outros. A coordenação entre eles se tornava mais fluida a cada segundo. Leno tentou várias vezes avançar no campo de batalha em direção às linhas inimigas, mas cada tentativa foi recebida com intensos disparos de franco-atiradores. Ondas repetidas de pavor o deixavam miserável. Então, flocos de neve roxos começaram a cair do céu. Conforme caíam, transformavam-se em todos os tipos de armas e voavam direto para Leno. Mesmo com a calma habitual de Leno, ele começou a perder a compostura. As 3 equipes originais haviam encontrado um portador de escudo dedicado para bloquear os golpes de espada e ondas de choque dispersos.
enquanto os outros se escondiam atrás deles para usar suas habilidades. Os 3 escudos eram um enorme Urouge, Chopper transformado em uma bola de pelos e Carmen, que havia formado um escudo com várias camadas de papel e o revestido com aqui do armamento. Naquele momento Nami estava escondida atrás de Carmen, liberando nuvens sobre a cabeça de Leno. Reiju injetava continuamente gás venenoso neles, e finalmente Kaia, transformada em uma mulher da neve, controlou a neve venenosa, enquanto ela descia em direção a Leno. Ao ver os 3 executarem seu ataque em perfeita ordem, Leno ficou irritado. Quem diabos teve essa ideia horrível? Ele havia imaginado várias maneiras pelas quais Nami poderia lutar, mas essa era a única coisa que ele jamais esperava. Ele havia planejado usar essa oportunidade para observar os pontos fortes individuais de cada um, mas agora estavam todos entrincheirados no fundo da sala, sem sequer mostrar o rosto. Nesse ritmo, o teste não atingiria o efeito desejado. Com isso em mente, Leno aumentou repentinamente a força de seus golpes, arremessando os atacantes ao redor para trás num instante. Ele avançou rapidamente e apareceu bem em frente ao escudo de Carmen. Com um único golpe, um estalo seco ecoou quando o escudo de Carmen se partiu em 2. Leno interveio, agarrou Carmen pela gola e a arremessou para longe. Com um grito de susto, a figura de Carmen desapareceu de vista. Quando Leno estava prestes a lidar com Nami e os outros também, um grito furioso irrompeu atrás dele. Proeza física. Urouge percebeu a brecha na defesa deles. Abraçando seu enorme porrete, ele saltou para frente e o golpeou com força contra Leno. Diante do golpe iminente, Leno ergueu sua mão esquerda completamente escura e o interceptou em cheio. O chão sob seus pés se estilhaçou com o impacto, violentas ondas de choque levantando nuvens de poeira. Leno apertou o taco com mais força. Com um estalo seco, marcas profundas de dedos foram gravadas diretamente no grosso taco. O que? Urouge olhou incrédulo. A parar o ataque dele com uma mão já era chocante o suficiente. Agora até a arma dele estava danificada. Aquele taco não era de aço comum. Era feito de uma liga Skipjae exclusiva, 10 vezes mais dura que o próprio aço. Enquanto ainda se recuperava do choque, Leno não hesitou por um segundo. Puxou com força com a mão esquerda e o corpo de Urouge foi arrastado sem forças em sua direção. Vamos ver até onde o poder do seu karma pode chegar. Leno desferiu um chute direto no abdômen de Urouge. O corpo robusto se curvou instantaneamente à força do impacto o atravessando e enviando ondas de choque pelo ar atrás dele. Um instante depois, Urouge foi arremessado como uma bala de canhão, desaparecendo de vista num piscar de olhos. Toda aquela sequência pareceu rápida, mas na verdade não foi nada apressada. Depois de chutar Urouge para longe, Leno girou suavemente e bloqueou um golpe vindo de trás, desfazendo o ataque à sua frente. Sua voz então ecoou claramente nos ouvidos de todos. Quem tentar relaxar vai receber uma atenção especial. Enquanto falava, seu olhar, intencionalmente ou talvez não, dirigiu-se para Nami, que estava escondida num canto. Droga, fiquei petrificado de novo. Ele tinha que admitir, o timing de Hancock era impecável. No momento em que Leno fez circular a Sakura fluente para se libertar, ele não fazia ideia de que os outros estavam esperando exatamente por aquele instante de pausa. Lâmina fantasma. Noite escura. Os ataques que se aproximavam eram ferozes e claramente haviam sido preparados com bastante antecedência. Bloquear tudo era impossível. Sem outra escolha, Leno ativou sua transformação em dragão. Ele conseguiu desviar 2 golpes com sua espada, mas seu corpo imponente, coberto de escamas de dragão, foi congelado pelo ataque de Yamato. Essa troca de golpes foi verdadeiramente brutal para Leno. É claro que o efeito congelante durou apenas um instante antes que ele quebrasse violentamente o gelo que cobria seu corpo. Yamato comemorou. Depois de lutar por tanto tempo, finalmente o forçaram a usar seu poder. Kuina, Nojiko e os outros também mostraram mudanças sutis em suas expressões. Eles sabiam que vencer seria extremamente difícil, mas nenhum deles queria perder de verdade. Agora que Leno havia começado a usar suas habilidades, isso significava que seus ataques realmente o estavam pressionando. Leno conseguia entender os sentimentos deles até certo ponto. Olhando para todos, ele expirou lentamente. Sim, vocês todos se saíram muito bem. Nesse caso, nosso julgamento entra na segunda metade. Capítulo 226. No momento em que a ilha estava prestes a entrar em uma nova rodada de batalha, as pessoas a bordo do galé ainda estavam imersas na cena chocante que acabavam de presenciar, incapazes de se desvencilhar dela por um longo tempo. Após verem a enorme nuvem em forma de cogumelo surgir abruptamente da ilha, juntamente com aquela luz branca flamejante mais brilhante que o próprio sol, todos sentiram suas mentes e corpos tremerem, com as pernas quase cedendo. A violenta onda de choque que rompeu da ilha fez com que o navio balançasse violentamente, mesmo a uma distância tão grande. Eles já estavam muito longe, mas ainda assim era assim. Era difícil imaginar que tipo de poder aterrador aqueles na ilha estavam realmente suportando. Mikita, Vivi e os outros a bordo do navio mal conseguiam se manter de pé, instintivamente se apoiando no corrimão, apertando-o com força cada vez maior. O quê? O que acabou de acontecer? Vivi engoliu em seco, a voz seca e rouca. Parecia uma pergunta, mas também como se estivesse falando consigo mesma. Seus olhos estavam cheios de choque e confusão. Ao olhar para a ilha distante, que parecia ter sido arada de ponta a ponta, ondas turbulentas invadiram seu coração. Isso a fez duvidar. Será que esse nível de poder destrutivo era realmente algo que os humanos poderiam alcançar? No entanto, os fatos estavam ali bem diante dela, não deixando espaço para a descrença. Afinal, quão fortes eram Leno e os outros? Toda vez que ela pensava ter compreendido seus limites, eles destruíam sua compreensão mais uma vez. Como se tivesse se lembrado de algo de repente, Vivi se virou apressadamente para Olga, que estava ao seu lado, e perguntou num tom ligeiramente ansioso. Ele estava dando tudo de si? Olga, que abraçava o braço do pai com força, parecia ter acabado de ouvir a melhor piada do mundo. Ela olhou fixamente para Vivi com uma expressão exagerada, como quem diz, você está brincando comigo? Não é, não é?
Na visão de Vivi, alguém capaz de causar destruição nessa escala já era mais do que digno da reputação de Leno. Mas a julgar pela atitude de Olga, Vivi de repente já não tinha tanta certeza. Mesmo assim, ela nem conseguia imaginar como seria se ele fosse mais forte do que aquilo. Olga torceu os lábios em desdém. Embora nunca tivesse visto Leno lutar com toda a sua força, ela já tinha presenciado cenas muito mais aterrorizantes do que aquela. Uma cena pequena, apenas um aquecimento. Ao ouvir Olga dizer aquelas palavras com tanta naturalidade, Vivi ficou completamente atônita. O que ela estava querendo dizer? Vivi sentia como se seu cérebro estivesse começando a falhar. Ela sabia cada palavra que Olga havia dito, mas quando as colocava em prática de alguma forma, elas paravam de fazer sentido. Ao ver a reação exagerada de Vivi, Olga suspirou, impotente. Você ainda não percebeu? Notou o quê? Ao ver a expressão confusa de Vivi, Olga deu um tapa na testa sem palavras. Será que essa princesa é mesmo tão ingênua? Ela geralmente parece tão esperta. Como foi que ela travou num momento tão crucial? Você não percebeu que até agora, Leno só usou uma única habilidade? Lembre-se, ele possui 3 habilidades de Akuma no Mi. Imagine como seria se ele usasse todas ao mesmo tempo. Vivi inspirou profundamente. Desta vez, finalmente entendeu. Ela havia ficado tão impressionada com o espetáculo sem precedentes que nem sequer pensara nesse outro ângulo. Agora que Olga mencionou isso, ela se lembrou. Leno também tinha esse título imponente, Deus do Trovão. Ela se lembrava claramente de que quando Leno causou aquela enorme confusão mais cedo, ele ainda nem havia usado nenhum poder da Akuma no Mi. Assim que percebeu isso, seu coração quase saltou do peito. Ele já era assustador assim sem usar nenhuma de suas habilidades. Imagine se as 3 fossem usadas ao mesmo tempo. Ela nem sequer ousava mais imaginar. Agora finalmente entendia por que todos no navio o chamavam de monstro e um completo maluco. Tinha que admitir, as descrições eram dolorosamente precisas. Ela voltou seu olhar para a ilha, agora parcialmente destruída, com densas colunas de fumaça subindo por toda parte, um sinal claro da intensidade da batalha. Ao olhar para aquela figura feroz, coberta de escamas, ela não pôde deixar de se preocupar com seus amigos próximos na ilha. Ela só podia esperar que ele não fosse muito duro com eles. Em comparação com a calma pacífica a bordo do galé, a batalha na ilha já havia atingido um ponto crítico. Após se transformar no Homem-Dragão, a velocidade de reação, a força e a defesa de Leno aumentaram drasticamente, forçando todos os outros a darem tudo de si e usarem todos os truques que conheciam para cercá-lo e atacá-lo. Preso no meio, avançando para a esquerda e para a direita enquanto sofria constantemente todos os tipos de ataques. Leno parecia um chefe de fase sendo atacado por inúmeros jogadores em um jogo. Uma série de golpes deslumbrantes eram lançados contra ele sem parar, como se estivessem determinados a finalizá-lo com um único ataque decisivo. Apesar da aparente confusão, a coordenação era extremamente clara, alguns focados no ataque direto, outros em contê-lo e outros ainda em distrair sua atenção. As diversas armas formadas por notas musicais que Uta invocou causaram muitos problemas a Leno. Essas armas pareciam possuir um estranho poder capaz de interferir na mente. As nuvens que Nami controlava ocasionalmente lançavam raios, mas eles nem sequer arranhavam a pele de Leno, fazendo com que ela o amaldiçoasse repetidamente, chamando de aberração. Kaia, transformada em uma mulher da neve, finalmente conseguiu invocar uma tempestade de neve furiosa para atacar Leno. Mas com um golpe certeiro da cauda de um dragão, a onda de choque aterradora emanou de sua cauda e dispersou a tempestade. Carmen, que havia sido rejeitada por Leno, também retornou. Apoiando-se nas asas de papel em suas costas, ela pairou no ar, preparando-se para usar chuva de flores de pera nele. Leno observou atentamente as apresentações de todos os seus companheiros e assentiu mentalmente, sentindo que eles já haviam feito o suficiente. Com esse pensamento, ele brandiu sua espada para forçar Kuina e Nojiko a recuarem, e em seguida desferiu varredura dos 1000 exércitos. Um golpe massivo que as lançou para fora da zona de batalha. Em seguida, sua figura apareceu diante de Yamato, e ele desferiu um poderoso golpe com sua espada. Yamato ergueu seu kanabo para bloquear, mas a força avassaladora a esmagou, fazendo-a cair de joelhos. O chão sob seus pés se estilhaçou e desabou instantaneamente, formando uma cratera enorme. A violenta onda de choque obrigou os outros que estavam por perto a recuar. Quando Yamato estava prestes a lançar um contra-ataque, a figura de Leno desapareceu. Ao mesmo tempo, Carmen, que ainda estava no ar, foi surpreendida pela aparição repentina de Leno à sua frente. Antes que pudesse reagir, Leno estendeu um dedo em direção à sua testa. Um estalo seco ecoou. Acompanhada de um grito, a figura de Carmen desapareceu mais uma vez. Ao longe, Nami, que estava agachada procurando abrigo, parou de repente. Olhando fixamente para a sombra à sua frente, ela ergueu a cabeça rigidamente. O que a aguardava era o mesmo dedo indicador. Ela forçou um sorriso que parecia pior do que chorar e disse com voz seca: "Seu idiota, você pode ser um pouco mais gentil? Estou com medo." Capítulo 227. Todo mundo, tome cuidado. Após 2 pessoas serem eliminadas em rápida sucessão, Robin percebeu imediatamente que Leno estava se preparando para limpar o campo. Dado o aviso, todos rapidamente ajustaram suas posições, preparando-se para o ataque repentino de Leno. Como antes, Kuina e Nojiko assumiram a liderança, indo para frente para conter Leno de frente. Contudo, naquele exato momento, Yamato, após concluir seu carregamento, liberou repentinamente sua aura. O chão sob seus pés se estilhaçou instantaneamente enquanto sua figura se transformava em um raio de luz branca, disparando diretamente em direção a Leno. Sua velocidade extrema rasgou o próprio ar, abrindo um sulco profundo na terra ao longo de seu caminho, que se estendia muito à frente. Diante de um ataque com tamanha força cinética, Leno não se atreveu a ser descuidado. Ele apertou com mais força a longa lâmina. Dando um passo à frente, desferiu um único golpe para baixo. Clang! Uma explosão aguda e ensurdecedora ecoou, sacudindo o ar ao redor enquanto uma enorme onda de choque irrompia do impacto e se espalhava rapidamente. As pessoas atrás, que estavam prontas para contra-atacar, congelaram por uma fração de segundo. Sério?
Usar um golpe tão forte sem nem avisar? Assim que se espalharam, preparando-se para se defender da onda de choque aterradora, um par de mãos pálidas que cobriam o céu os envolveu completamente. No momento crítico, Robin interveio, usando sua habilidade para bloquear a onda de choque. Eles já estavam preocupados em serem eliminados um a um por Leno. Se fossem dispersos novamente agora, seu destino seria óbvio. Aquela Yamato imprudente tinha sido levada ao limite por Leno e agora estava focada apenas em vingança, quase arrastando todos os outros consigo. Eu achei que ia ser enterrado de novo. Chopper, Kaia e os outros que estavam abrigados nas mãos ainda estavam abalados, todos desejando desesperadamente ficar bem longe daqueles dois. As consequências da batalha foram simplesmente poderosas demais. Um passo em falso e você seria arrastado para o meio delas. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, as mãos gigantes que os protegiam se dissolveram em pétalas flutuantes. Quando a visão deles clareou, eles olharam para trás, em direção ao campo de batalha, e viram apenas Yamato parado ali. A figura de Leno já havia desaparecido. O coração de todos disparou quando um mau pressentimento começou a surgir. Não me diga que aquele cara vai tentar outro ataque surpresa. E como previsto, assim que eles liberaram seu aqui da observação, uma voz zombeteira soou, fazendo com que seus corações, já em queda livre, despencassem instantaneamente. Então, adeus. Leno apareceu de repente atrás deles. Estendendo as duas mãos, agarrou Uta e Kaia, que estavam próximas uma da outra, e as arremessou para longe. Quando ele estava prestes a eliminar Reiju também, seu corpo foi repentinamente envolvido por dois braços enormes. No breve instante em que ele ficou imobilizado, o vento se acumulou sob os pés de Reiju enquanto ela se afastava rapidamente de Leno. Os enormes braços formados por pétalas se quebraram facilmente quando Leno exerceu um pouco de força. Para Leno, o Homem-Dragão, aquele nível de força era pouco mais que um cócegas. Não muito longe dali, Robin sorriu radiante para Leno, ativando sua habilidade novamente enquanto falava. Desta vez, porém, não eram apenas dois braços, mas 4, escuros como breu. Envolveram a parte superior do corpo e as pernas de Leno, obrigando-o a parar mais uma vez. Leno não esperava que Robin não fugisse e, em vez disso, continuasse usando sua habilidade bem na frente dele. Percebendo que algo estava diferente desta vez, Leno instintivamente tentou se libertar. Naquele instante, um brilho vermelho reluziu em seus olhos. Com um movimento de vontade, um clone de relâmpago apareceu atrás dele. Os golpes de Kuina e Nojiko foram bloqueados, e Leno se libertou das amarras de Robin, avançando rapidamente para o lado dela. Robin, seu timing foi excelente. Você se saiu muito bem. No entanto, agora é a sua vez de sair. Enquanto falava, o infame dedo de Leno finalmente apontou para a testa de Robin. Vou você não. Enquanto observava o dedo se aproximar lentamente, Robin ergueu a mão para proteger a testa. Mas o movimento de Leno acelerou repentinamente. Ignorando sua expressão envergonhada e confusa, o movimento preciso fez Robin voar para fora do campo de batalha. Leno, eu quero ter uma conversa a sós com você. Assim que Leno se virou, pronto para continuar seu plano de limpeza, Kuina, que estava não muito longe à frente, lançou um desafio. Antes que Leno pudesse responder, ela fez uma breve pausa e acrescentou. É claro que assim que o duelo terminar, eu me retirarei do julgamento. Ao ver a obstinada determinação nos olhos de Kuina, Leno pensou por um momento e concordou. A essa altura, ele já tinha uma boa noção da força geral de cada um. O que restava dependia deles. Pouco tempo depois, quando Kuina já havia estabilizado a respiração, os dois se deslocaram para outra área. Kuina, já faz muito tempo desde que treinamos juntos, não é? Sim. Mas desta vez, você não pode se conter. Quero ver a que nível realmente cheguei. Após a breve troca de palavras, as duas figuras correram uma em direção à outra. A véu de cerejeira de Kuina e o Wanguan de Leno se chocaram ferozmente, ambas as lâminas revestidas com armamento aqui. Após um breve impasse e uma troca de olhares, os dois se separaram bruscamente e, em seguida, atacaram novamente com velocidade ainda maior. O ritmo da luta aumentava cada vez mais. O choque das lâminas ressoava sem parar, ondas de choque chicoteando o ar enquanto faíscas voavam por toda parte. Ao observar o que parecia ser um duelo comum, Yamato ficou perplexo. Um duelo de espadachins não deveria ser repleto de energia de espadas voando, rasgando os céus e a terra? Ficar trocando socos desse jeito. Afinal, o que eles estão disputando? Como antes, com cortes de 100 metros de comprimento voando por todos os lados, aquilo parecia muito mais legal. Então, por que quando se tratava de um duelo de verdade, nenhuma dessas técnicas vistosas era usada? Nojiko, que estava por perto, ficou sem palavras diante das queixas de Yamato. Ela queria dizer algo, seus lábios se movendo levemente, mas no fim permaneceu em silêncio. Em campo, as duas figuras colidiram mais uma vez. Lâminas cruzadas, rangendo uma contra a outra, produzindo um guincho metálico ensurdecedor. Kuina empunhou sua espada com ambas as mãos, concentrando toda a sua força em conter Leno. Embora seu físico fosse agora muito mais forte do que o de um espadachim comum, contra um monstro como Leno, ela ainda era claramente inferior em poder bruto. Ao ver o rosto corado de Kuina, Leno não pôde deixar de sentir uma pontada de pena. Essa garota era obcecada por essas coisas desde a infância, praticamente se tornou uma obsessão. Só depois de comer uma fruta do diabo é que isso finalmente diminuiu um pouco. Capítulo 228. Leno derrubou Kuina com um único golpe, sua longa lâmina apontada para o chão enquanto falava com uma expressão séria. Kuina, não pense demais. Seu caminho com a espada exige convicção inabalável. Ao ouvir a advertência de Leno, Kuina ficou paralisada por um instante, depois sorriu suavemente. O que você está imaginando? Eu só estava sentindo algo no momento, só isso. Não pensei muito a respeito. Então era eu que estava pensando demais nisso? Leno parecia um pouco sem jeito. No fim das contas, ele estava se preocupando à toa. Mas pensando bem, fazia sentido. Já fazia tanto tempo, se algo estivesse realmente errado com ela, não havia como ele não ter percebido. Ao ver o constrangimento de Leno, Kuina simplesmente sorriu sem dizer nada. Ela entendeu que ele só estava preocupado com ela. Mas o caminho da espada já estava perfeitamente claro há muito tempo. Nada mais poderia desviá-lo do seu curso. Enquanto os dois trocavam olhares bastante ternos, uma voz ligeiramente desagradada veio de longe. Ei!
Vocês dois já terminaram de flertar? Estou esperando para brigar. Yamato já achava entediante apenas observar os dois trocando socos, e agora eles até começaram a conversar. Ela estava irritada. Mais cedo, não tinha conseguido lutar como gostaria. Só queria se apressar e ter uma luta de verdade com Leno. Ao ouvir as reclamações de Yamato, Leno lançou-lhe um olhar irritado por cima do ombro. Essa pirralha merecia mesmo uma surra. Ele ia garantir que ela aprendesse a lição mais tarde. Então ele se virou para Kuina e acenou levemente com a cabeça. Continuar? A expressão de Kuina se tornou mais incisiva. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, o véu de Sakura em sua mão brilhando com uma luz radiante enquanto sua aura se elevava. Um instante depois, ela brandiu o véu de Sakura com força. Uma enorme onda rosa em forma de espada, carregando um ímpeto imparável, disparou diretamente em direção a Leno. Os olhos de Leno brilharam ao ver o ataque se aproximar. Interessante, ela já havia cruzado a linha. Sem hesitar, Wang Wan desferiu um amplo golpe em arco, liberando uma onda de espada própria. As duas energias das espadas colidiram no ar, produzindo um estridente clangor de metal contra metal. Eles se chocaram um contra o outro, presos em um breve impasse, antes de ambos se despedaçarem de uma só vez. A violenta onda de choque enviou ondulações pelo ar ao redor. Antes que a onda de choque pudesse se dissipar, as asas de Kuina se abriram rapidamente atrás dela. Sua figura se tornou um borrão, uma imagem residual, e desapareceu. No instante seguinte, um enorme golpe caiu de cima da cabeça de Leno. Como se já esperasse por isso, Leno arrastou a ponta do taco de Wang Wan pelo chão e a ergueu num movimento suave, bloqueando o golpe de frente. Outro toque estridente ecoou quando Leno dobrou ligeiramente os joelhos. O chão sob seus pés não resistiu à força e desabou, com rachaduras se espalhando em todas as direções. Após segurar por um instante, Leno apertou o aperto e arremessou Kuina para longe. Então ele avançou rapidamente em perseguição, brandindo sua lâmina e lançando outro golpe de espada em direção a Kuina, que estava no ar. Kuina cruzou sua lâmina para bloquear, mas ainda assim foi arremessada para longe pelo impacto. Suas asas bateram furiosamente e, usando o recuo, ela finalmente se estabilizou no ar. À medida que a onda de espada se despedaçava, a lâmina de Kuina lentamente adquiriu um tom dourado. Ao mesmo tempo, sua figura desapareceu abruptamente, reaparecendo diante de Leno como se por teletransporte. O véu de Sakura desceu em um golpe decisivo. Quando o ataque foi bloqueado, Kuina não hesitou. Ela desapareceu novamente, e Leno a seguiu imediatamente. Suas figuras se tornaram um emaranhado de imagens residuais, tremeluzindo imprevisivelmente pelo campo de batalha. A área afetada pelas consequências da batalha continuou a se expandir. Já devastada, a ilha foi ainda mais dilacerada por violentas correntes de ar e pela energia dispersa das espadas. Ao finalmente presenciar a cena que tanto esperava, Yamato sorriu. Ha. Sim, é isso mesmo. Yamato brandiu seu kanabo com entusiasmo, ansiosa para avançar e lutar contra os dois por 300 rodadas. Era assim que uma batalha deveria ser. Se tivessem feito isso desde o início, ela não teria precisado instigá-los. Ao observar o comportamento exuberante de Yamato, Reiju não conseguiu conter a vontade de rir, levando a mão à boca. Não é só que ela goste de assistir. Esse é exatamente o tipo de estilo de luta dela. Como Leno gosta de dizer, ela gosta de coisas chamativas. Depois de passarem tanto tempo juntas, Nojiko e as outras passaram a entender muito bem a personalidade de Yamato. Ela adorava batalhas barulhentas e espetaculares. E era precisamente essa personalidade que lhes causava dores de cabeça há anos, não importava quanto tempo tivesse passado, eles ainda não tinham conseguido mudá-la. Esse tipo de estilo de luta é o que um homem de verdade deveria ter. Yamato não entendia muito bem o que eles queriam dizer, mas para ela, lutar era tudo uma questão de parecer descolada e se sentir ainda melhor. Ao ouvirem a declaração de Yamato sobre ser um homem de verdade, Nojiko e Reiju trocaram olhares de impotência. Ao que tudo indica, as experiências da infância de Yamato deixaram marcas profundas em sua personalidade. Mudá-la em um futuro próximo provavelmente seria impossível. Após esse breve intervalo, todos voltaram a se concentrar na batalha que se aproximava. Em campo, Leno e Kuina foram arremessados para trás após mais um choque poderoso. Respirando fundo, Kuina agora tinha uma fina camada de suor nas bochechas. Ela lançou um olhar para os espectadores antes de se virar novamente para Leno. Não vamos perder tempo. Daqui a pouco, vamos decidir tudo de uma vez. Leno sentia o mesmo. A essa altura, continuar não mudaria o resultado. Vendo Kuina já posicionada, Leno moveu o pé ligeiramente para trás, concentrando força nas pernas. O chão explodiu sob seus pés quando sua figura desapareceu. A situação de Kuina era quase idêntica dele. Suas figuras cruzaram caminhos em pleno ataque. Naquele instante, eles se moveram tão rápido que o olho no mal conseguia acompanhá-los. Quando reapareceram, estavam de costas um para o outro. Leno baixou a cabeça para olhar, um corte superficial atravessava seu peito. Antes mesmo que o sangue pudesse começar a fluir, a ferida já estava cicatrizando. Atrás dele, Kuina inclinou levemente a cabeça para olhar para o ombro. Um corte havia rasgado suas roupas, expondo a pele por baixo. Você se conteve. Kuina se virou para encarar Leno, com um tom de voz difícil de decifrar. Não havia como aquele homem conseguir fazer tão pouco. Ela tinha certeza absoluta. Ele havia se contido. Afinal, você é uma garota. Se eu cortasse suas roupas e deixasse os outros verem, não seria eu quem sairia perdendo? Leno brincou com um sorriso. Você. As orelhas de Kuina coraram enquanto ela o encarava com constrangimento e irritação. Aquele homem irritante sempre sabia como provocá-la. Eles haviam concordado em não se conter, mas ele quebrou a promessa. Então, por que o coração dela sentiu uma estranha e doce sensação? Quando ela estava prestes a dizer mais alguma coisa, Yamato surgiu correndo, agarrou o braço de Leno e gritou. Finalmente chegou a minha vez, Leno. Lute comigo também. Estou cansado. Vamos deixar para outro dia, disse Leno, olhando para ela com um toque de brincadeira. Como você pode ser assim? Eu estava esperando por isso há séculos. Quer saber? Depois que você brigar comigo, podemos tomar um banho juntos. Eu até te ajudo a esfregar as costas.
Capítulo 229. Um par de olhos após o outro se voltou para ele, e o coração de Leno apertou instintivamente. Um lampejo de culpa brilhou em seus olhos, mas ele se recompôs rapidamente. Era apenas uma esfregada, nada mais. E como saiu da boca de Yamato, parecia ainda menos um problema. Encarando aqueles olhares inquisitivos de frente, ele manteve uma expressão calma, como se estivesse completamente despreocupado. Ainda assim, os olhares que percorriam seu corpo de cima a baixo deixavam claro que os outros não estavam acreditando. Todos haviam percebido aquele breve momento de pânico e culpa. Claramente, aquele cara tinha feito algo pelas costas de todos. Somado ao comentário anterior de Yamato. De repente, as coisas ficaram interessantes. Reiju, que observava tudo em silêncio à margem, lançou-lhe um olhar provocador. Até mesmo Kuina, que acabará de embainhar sua espada com um sorriso doce e sereno, de alguma forma tinha sua mão novamente repousando no cabo. Seus olhos escuros e fixos nele. Até mesmo Nojiko, geralmente gentil e indulgente com Leno, o olhava com desaprovação. E o motivo, claro, era Yamato. Se ele tivesse se envolvido com outra pessoa, ninguém teria reclamado muito. Todo mundo sabia que esse cara era um pervertido incurável. Mas e Yamato? Ela era completamente inocente em assuntos entre homens e mulheres. Se Leno a tivesse enganado para fazer algo que ela não entendia, aí seria uma história completamente diferente. Com o perigo aumentando ao seu redor, até mesmo Leno, que já havia enfrentado inúmeras tempestades, sentiu o suor se formar em suas palmas. Ele estava justamente pensando se deveria dizer algo para aliviar a tensão quando Yamato falou de repente novamente. Leno, você concorda ou não? Por que seu braço está coberto de suor? Você está realmente cansado? Sim, estou mesmo bastante cansado. Com seus pensamentos interrompidos pela pergunta repentina de Yamato, Leno quase se engasgou com a própria saliva ao se apressar em concordar. Mas antes que pudesse continuar, um resmungo frio soou ao seu lado. Você está mesmo cansado, não é? Tão cansado que seu coração está palpitando de culpa. Kuina, do que você está falando? Por que eu me sentiria culpada? Ao vê-la posicionada como se estivesse pronta para desembainhar a espada novamente, Leno recuou discretamente meio passo. Essa garota, ela estava se comportando como uma esposa adorável momentos atrás, mas agora estava pronta para humilhá-lo novamente. Kuina lançou-lhe um olhar feroz, ergueu a espada e virou-se. Desta vez, ela estava genuinamente furiosa. Nojiko e Reiju trocaram um olhar antes de correrem atrás dela. Observando-se afastarem furiosos, Leno coçou o nariz sem jeito. Aquilo tinha ficado complicado. Seu olhar escureceu ao encarar Yamato. Aquela garota não tinha papas na língua. E a culpada por todo esse caos ainda o importunava para uma luta de treino, completamente alheia ao fato de que ela o havia empurrado direto para o Palácio Gelado. Enquanto pensava em como convencer Yamato a desistir da ideia, algo à distância chamou sua atenção. Momentos depois, uma figura imponente apareceu, o mesmo homem que ele havia arremessado para longe antes. Urouji. Ao avistar um saco de pancadas pronto, Leno baixou a cabeça, sorrindo maliciosamente para Yamato. Olha, Yamato. Seu oponente está aqui. Seguindo seu olhar, os olhos de Yamato se arregalaram no instante em que ela viu Urouji, agora com mais do que o dobro do seu tamanho anterior. O que aconteceu? Como ele ficou tão grande? Ele é quase um gigante. Essa é a habilidade da Akuma no Mi dele. Quanto mais dano ele recebe, maior ele fica. E ele pode converter o dano recebido em seus próprios ataques. Parecia exagerado, mas Leno suspeitava que devia haver um limite máximo para a quantidade de dano que ele podia absorver. A única questão era o que determinava esse limite. Mesmo assim, com um corpo desses, se Urouji treinasse adequadamente e dominasse o Aki, ele se tornaria uma força aterradora. Interessante. Muito interessante. Como era de se esperar, no momento em que Yamato ouviu a explicação, seu entusiasmo disparou. Atacar alguém e ter o mesmo ataque direcionado contra si mesma, não seria isso basicamente lutar contra a outra versão de si mesma? Que poder fascinante! Será que isso se transformaria em uma briga entre duas Yamatos? O pensamento a deixou visivelmente animada. Enquanto esperavam que Urouji se aproximasse, Chopper, que estava escondido ansiosamente ao lado, finalmente reuniu coragem suficiente para falar. Leleno, o julgamento já terminou? Sua voz tremia. Ele já não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. O clima havia ficado tão tenso que ele não se atreveu a fazer barulho e permaneceu completamente imóvel como uma pequena rena invisível. A maioria das pessoas já tinha ido embora. Só restavam ele, Yamato e Hancock. Mas Leno estava prestes a fazer Yamato lutar contra aquele cara enorme. E quanto a ele e Hancock? Não havia a menor chance de os dois lutarem juntos contra aquele monstro, certo? Parecia que Leno não pretendia continuar o julgamento, mas ainda não tinha dito nada. Chopper não podia simplesmente ir embora sem perguntar. Você ainda está aqui, Chopper? Eu estive aqui o tempo todo, seu idiota. Chopper inflou de frustração. Então ele tinha entrado em pânico à toa. Leno nem sequer o tinha notado. Ele se preocupou até ficar doente sem absolutamente nenhum motivo. Você vai ficar aqui para assistir ou vai voltar para o navio? Se Chopper não tivesse falado, Leno realmente não teria notado o homenzinho a seus pés. Como ele não fazia nenhum barulho? Será que ele saiu rastejando do chão? Afinal, seus chifres podiam rachar rochas debaixo da terra. Ótimo! Finalmente acabou. Ao saber que o julgamento havia terminado, Chopper soltou um enorme suspiro de alívio, ficando instantaneamente alegre. Embora não tivesse sofrido nenhum impacto direto durante o teste, as ondas de choque da batalha de todos os outros quase o derrubaram. Agora que estava livre, precisava escapar imediatamente antes de ser atingido por outra explosão. Enquanto se afastava passo a passo, ele disse: Não vou assistir. Ainda tenho ervas para secar, então estou voltando. Antes que Leno pudesse responder, Chopper se virou e disparou, seus movimentos suaves como a água. Quem estivesse assistindo pensaria que um rei do mar estava perseguindo. Leno olhou para Hancock, que mais uma vez se agarrara ao seu braço, e gentilmente a puxou para um abraço. Hancock, sua habilidade da Akuma no Mi despertou?
Capítulo 230. Deus, o julgamento já terminou? Urouge, que acabará de chegar correndo, olhou em volta confuso. Ele só desmaiou por um instante, o que pareceu uma fração de segundo, depois de ser atingido pela explosão. Como é possível que não tenha sobrado uma única pessoa no campo? Será possível que nesse curto período, ele já os tivesse eliminado a todos? Parecia ser esse o caso. Como era de se esperar do deus de Scipieia, seu poder era aterrador. Ele percebeu o quão ingênuo havia sido antes. Somente após vivenciar isso em primeira mão é que se pode compreender verdadeiramente a força avassaladora do deus de Scipieia. Era um tipo de poder que podia ser visto, mas não tocado, tão inalcançável que ele sentia que jamais o alcançaria em sua vida. O simples fato de poder receber orientação de seu deus já era uma bênção que ele guardaria com muito carinho. Dessa vez, ele precisava aproveitar ao máximo a oportunidade, ter um desempenho bom o suficiente para chamar a atenção de Deus. Enquanto ele tomava uma decisão, a voz de Leno chegou até ele. Os julgamentos deles terminaram, mas o seu não. Ele apontou para Yamato, que estava esperando há bastante tempo. Ela é sua próxima adversária. Dê tudo de si e derrote-a. Após combinarem a luta, Leno se afastou com Hancock e tranquilamente encontrou um lugar para se sentar. Leno, meu senhor, essa concubina estava errada. Eu nunca quis esconder isso do senhor. Assim que se sentaram, Hancock deitou-se no colo de Leno, com os olhos marejados fitando-o com um olhar de compaixão. Pelo tom dele mais cedo, ela temeu que ele estivesse zangado. Seu coração tremia de inquietação. Ao vê-la tão nervosa, Leno não conseguiu conter um risinho. Ele passou a mão delicadamente pelos cabelos sedosos dela e falou baixinho. Não precisa se preocupar. Não tenho intenção nenhuma de culpá-lo. De qualquer forma, fico feliz em saber que sua Akuma no Mi despertou. Com essas palavras, o rosto de Hancock ficou instantaneamente vermelho como um tomate, e seu sorriso transbordou como a luz do sol rompendo as nuvens. Ela se jogou nos braços de Leno, aconchegando-se a ele carinhosamente. Ao olhar para aquela mulher obediente e fácil de agradar, Leno não pôde deixar de pensar mais uma vez. O que mais um homem poderia desejar? Uma mulher com beleza, curvas, força e um carinho especial, tudo em uma só. Verdadeiramente uma garota preciosa. Enquanto Leno agradecia silenciosamente ao destino por lhe ter dado uma mulher como aquela, Hancock falou novamente num sussurro tímido. Leno, meu senhor, esta concubina também pode ajudá-lo a esfregar as costas. Ao ouvi-la mencionar isso novamente, Leno ficou momentaneamente sem palavras. Ele achava que ela não se importava. Ela não havia demonstrado nenhuma reação antes, mas aparentemente ela vinha remoendo isso o tempo todo. Independentemente do que outra mulher pudesse fazer, Hancock estava determinada a fazer melhor. Com esse espírito, Leno não pôde deixar de pensar novamente. Que garota preciosa, de fato. Não havia nenhum traço de ciúme em seu coração, apenas pura devoção por ele. Sentindo seu afeto sincero, Leno a abraçou com força. Não, isso não serviria. Ele precisava fazer com que Kuina e as outras aprendessem com Hancock, mostrar a elas o que realmente significava ser esposa. Eles sempre o tratavam com desdém. Será que pensavam que o bastão do capitão tinha amolecido? Ao que tudo indicava, a educação exclusiva que o capitão receberá no clube não poderia faltar no futuro, ou então ninguém o levaria a sério. Enquanto Leno se entregava às suas fantasias com um sorriso lascivo no rosto, Hancock ergueu a cabeça confusa. Ele estava sentado ali, com os olhos semicerrados como luas crescentes, um leve brilho de saliva no canto dos lábios, sua expressão era francamente indecente. Leno, meu senhor? Ah, o que foi, Hancock? Voltando à realidade, Leno rapidamente limpou o canto da boca e tentou agir naturalmente. Leno, meu senhor, sua expressão agora há pouco. Ah, isso? Nada. Eu só estava pensando em algo, não se preocupe. Flagrada. Ele a interrompeu no meio da frase e mudou de assunto rapidamente. Certo. O que você estava dizendo antes? Esfregar minhas costas? Vamos tomar um banho juntos mais tarde, então. Hancock assentiu com um sorriso satisfeito, aconchegando-se novamente em seus braços completamente contente. Felizmente, ele estava lidando com o apaixonado Hancock. Se fosse qualquer outra pessoa. Felizmente, ele se recuperou rapidamente e sua reputação de capitão sábio permaneceu intacta. Leno fez um sinal de positivo para si mesmo em silêncio. Enquanto isso, não muito longe dali, a batalha entre Yamato e Urouge estava em pleno andamento. O clangor das armas se chocando ecoava continuamente, faíscas voando em todas as direções enquanto duas figuras de tamanhos muito diferentes colidiam violentamente. É claro que Yamato estava na ofensiva. Seu canabo balançava tão rápido que deixava rastros, seus golpes implacáveis caíam como chuva. O enorme pilar de Urouge era poderoso, mas totalmente desprovido de agilidade. Ele só conseguia se defender, desajeitado e lento em comparação com os ataques fluidos de Yamato. Ocasionalmente, ele conseguia desferir um ou dois contra-ataques, mas ela os bloqueava com facilidade, frustrando ainda mais suas esperanças a cada vez. A diferença era imensa. Desde o início, ele foi completamente dominado. Ele queria impressionar a Deus com uma atuação brilhante, mas agora percebeu que não conseguia nem mesmo revidar. Ele sabia que Yamato era poderosa, afinal, ela havia lutado contra Deus de frente. Sua força era inquestionável, mas uma parte dele ainda tinha esperança de que seu tamanho descomunal pudesse representar algum problema para ela. A realidade provou o contrário. Ele havia se superestimado e subestimado Yamato. Mesmo sem usar suas habilidades ou Haki, sua força física bruta por si só foi suficiente para mantê-lo imobilizado. Com o passar do tempo, os braços de Urouge começaram a tremer e a ficar dormentes, mal conseguindo se segurar em seu pilar. E em pouco tempo seus temores se concretizaram. Com outro estrondo alto, a coluna escapou de suas mãos, girando no ar antes de se espatifar no chão com um estrondo ensurdecedor, levantando nuvens de poeira. Urouge ajoelhou-se até a metade, olhando fixamente para os próprios braços, incrédulo. Ele havia perdido, tão rápido e de forma tão patética. Então tap, 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 o som de passos se aproximando ecoou atrás dele. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon, e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.